Aqui dentro do Troca de Ideias, hoje é 18 de junho de 2025. Vamos lá para o quadro Tecnologia na Construção. Tecnologia na construção. Oferecimento Faxon, casas inteligentes. E hoje, Marcelo Sommer, da Faxon Casas Inteligentes, com o quadro Tecnologia na Construção, trouxe a sua primeira convidada. Vamos ter convidados aí ao longo dos programas, todas as quartas-feiras. E hoje a convidada é a arquiteta Adriana Nunes Machado, da Muran Arquitetura, para falar sobre a importância dos projetos na obra. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, bom dia. Exatamente. Quando a gente falou do objetivo do nosso quadro, né? Nós falamos muito sobre desperdício financeiro nas obras, né? Pela falta de projetos completos. Então, hoje eu trouxe a Adriana, que é uma das arquitetas parceiras também da Faxon, para falar um pouquinho da importância de ter os projetos completos antes de começar a obra e os seus complementares, né, Adriana? Exatamente. Bom dia, pessoal. Um prazer, né? Nessa manhã chuvosa, estar entre pessoas tão queridas e falando sobre um assunto que é tão necessário, né? Então, me sinto honrada também de ser a primeira convidada, né? E tenho certeza aí que vai ser o start de muitas conversas produtivas aí, importantes dentro da nossa área. Então, qual é a importância e qual é a diferença, né, que é possível pontuar em ter essa organização e em não ter? Perfeito, vamos Ou lá. Ou não ser completa, né? Sim. É um tanto quanto redundante quando a gente fala, né, da importância do projeto para mim enquanto arquiteta, mas quando a gente vai para a questão das necessidades, da rotina do cliente, de entender aquilo que tem valor para ele dentro da sua rotina e da sua vida, a gente começa a entender a importância de projetar não apenas sob a ótica arquitetônica, mas também de todas as instalações, de todos os projetos complementares, e aí a importância de contar com especialistas em cada área, né? Porque, por exemplo, hoje eu só trabalho com projeto arquitetônico, porém eu conto com profissionais que dentro das suas áreas, né, estrutural, elétrica, hidrossanitária, acústica, né, tecnologia, cada um desses projetos complementares, a gente conta com um especialista trabalhando. Por quê? Porque isso vai refletir no dia a dia, na facilidade, no conforto, né? Vai refletir, óbvio, no bolso, né? Obviamente, porque quando eu consigo prever e entender a rotina do meu cliente, eu consigo prever um investimento mais assertivo. Eu evito desperdício em obra, né? Eu evito desperdício de hora de trabalho, porque o profissional não vai executar algo errado e ter que refazer. Porque a falta do projeto, ela acaba gerando muito refazer. Exato. E a gente sabe, né, que o pessoal já fica assim, às vezes de cabelo em pé quando se fala em obra, porque já conta aí com esse percentual de refazer, de dar a mais. E quando a gente trabalha com projeto, com planejamento, esse fator não existe, né? Ou pelo menos ele é reduzido ao máximo possível. E a gente sabe que hoje em dia, né, esses investimentos permitem com que a gente depois complemente o projeto em outras áreas, que o cliente possa fazer mais coisas dentro da própria residência ou do seu negócio com esse investimento previsto, né? No início do ano nós tivemos no Madre Bárbara, lembra, Rita? Para falar sobre o quarto pavimento, completamente moderno também, grama sintética, todo pensado, né? E era a Adriana que estava lá conversando conosco, porque foi ela a responsável também por aquele projeto, né? Esse olhar, Adriana, já existe nos construtores, em sua maioria, ou ainda está muito no início, está muito incipiente, tem que melhorar muito ainda a questão do pensamento das pessoas em pensar esse projeto para não ter que refazer e não ter esse gasto a mais? Vamos lá. Então, quando a gente fala, eu acho que não é só uma questão dos construtores. Sim, precisa melhorar, tá? Mas é uma questão cultural. Então, a gente precisa entender que eu até li algumas estatísticas, gosto muito de acompanhar estatísticos da área do setor imobiliário. Então, quando a gente vai entender para onde a gente está indo, quais as tendências que a gente vai seguir, de comportamento mesmo, a gente vê que cada vez mais o público está mais experiente, né? Tanto é que a nossa mediana de idade vai chegar em 80 anos, logo ali na frente. E a gente vai contando com pessoas mais críticas, com mais entendimento.
Só que o setor imobiliário, ele está custando a entender isso. Ele está custando a entender algumas tendências de comportamento. Então, o imóvel hoje, cada vez mais compacto, demanda mais tecnologia, ele demanda mais facilidade. Então, as pessoas, ao longo da vida, elas estão ocupando um número maior de imóveis do que antigamente. Né? Se a gente for olhar para trás, lá século XX, a pessoa morou a vida inteira no mesmo imóvel, ela planejava ter 4 filhos, então ela ia comprar uma casa com 4, 5 dormitórios e ficar a vida inteira. Os planejamentos mudaram, né? Já ficava Isso. todo mundo meio que por ali. Hoje em dia, o imóvel tu adquire conforme a tua fase de vida, né? Então, as pessoas estão ocupando 1, 2, 3, 4 imóveis conforme a sua fase de vida. E o setor imobiliário precisa acompanhar isso também. E quando a gente fala em facilidade, existem muitos fatores, né? Não é só a questão da infra voltada para a tecnologia. As pessoas associam muito essa coisa da apenas automação, né? De ter o controle pelo celular ou por algum dispositivo. Não é só isso. É segurança, né? Eu tenho o controle de câmeras, o controle de fechaduras, de sistema de acesso biométrico ou não, enfim. E a tecnologia está até, a gente comentou antes, até numa almofada que vai ter mais absorção acústica. Então, a tecnologia não quer dizer que é só automação. Né? Quando a gente fala, e o objetivo do programa é justamente isso. Uma né? almofada. A tecnologia está em todas isso. as pontas da obra. Né? É o material da persiana, né, que vai permitir que um raio, né, não vá prejudicar o teu mobiliário interno, o raio do sol. Enfim, e aí tu fala de segurança, isso também fala sobre redução de consumo de energia, a partir do momento que eu tenho dispositivos que controlam sistema de climatização, sistema de fechamento de persianas, isso tudo reflete também no bolso do cliente. Então, só que todas essas tecnologias precisam ser previstas, né? E nem sempre o construtor tá tendo tempo de buscar isso, né? Eu não quero só culpar o construtor, eu acho que a questão é o planejamento disso, é olhar com mais sensibilidade para a rotina da sua persona. Eu acho que aí entra também essa troca que vocês têm, né, entre profissionais. Não, de exatamente, cada um né? cuidar de sua parte e, ao mesmo tempo, todos estarem inteirados de tudo que E é de acontecendo. todos os profissionais, porque hoje o corretor, ele sente a dor lá primeiro, né? Isso aí. Então, se o projeto não é feito, quando a gente vai executar, gera problemas de ter que refazer coisas na obra. E quando vê, o corretor vai vender o produto e não tem as necessidades que precisa para atender, né? Então, é todo um conjunto que leva. E a gente estava comentando, as coisas evoluíram muito rápido e, no nosso entendimento, os projetos não acompanharam isso, né? Tem muita coisa que vem num copia e cola que não está atendendo essas necessidades e que isso acaba gerando um custo maior na obra, que, de novo, vai ter que refazer coisas, né? Então, esse entendimento também dos projetos complementares de cada profissional na sua área. Então, o cliente final, quando entender bem isso, que às vezes ele não quer gastar num projeto complementar, mas essa conta vai custar muito mais caro. Qual é a dica, então, que o Marcelo Sommer e a Adriana Nunes Machado dão? Vou deixar a dica final para profissional, né? Então, na verdade, o que eu falo, né, o projetista, o arquiteto, ele é muito mais, nós falávamos antes, do que uma pessoa, é muito mais do que simplesmente alguém que vai mostrar um vídeo ou imagens de um ambiente bacana e que vai atender a expectativa estética. Ele é um formador de consciência, ele é um formador, é um facilitador de todo esse processo, desde o entendimento da rotina do cliente, das suas reais necessidades e aquilo que tem valor para ele, até o momento que ele vai tocar ou no interruptor ou em algum momento lá da sua residência que vai representar toda a facilidade que ele precisa. Então, a dica que eu tenho com relação a isso é ter essa sensibilidade, né? Contar com profissionais que realmente entendam, tenham essa consciência, né, de que eles são facilitadores do processo, que têm essa consciência de projeto, de entendimento e, claro, né, sempre profissionais e empresas sérias que entendam e que cumpram com propósito a sua função, né, a sua execução, o seu produto, enfim. E nunca obra antes do projeto. Ah, perfeito. Que é o que a Essa é gente vê principal, muito É a hoje, né? primeira dica, a principal, talvez. Mas acontece muito, né? E a compatibilização, né, gente? Assim, que todos esses especialistas, por isso que eu falo a importância do arquiteto enquanto um articulador. Então, a compatibilização, embora eu, por exemplo, eu trabalho com vários especialistas, mas eu tenho que centralizar, casar todos esses projetos para que isso chegue na obra de uma maneira adequada e que zere a possibilidade de retrabalho. Muito bem. Marcelo Sommer, proprietário da Facson Casas Inteligentes, e Adriana Nunes Machado, arquiteta da Muran Arquitetura, falando sobre a importância dos projetos na obra. Já fica aqui uma sugestão para um próximo
um próximo momento, tá? O Vlad Martinez, nosso ouvinte, ele diz: Ricardo e Rita, até o momento ninguém falou em sustentabilidade, materiais ecológicos, a construção moderna exige. Então fica aí uma dica, né? E é isso que a gente quer, que a audiência compartilhe e mande a sua sugestão do que gostaria na sua casa, na sua construção. E é isso, Vlad. Obrigado aí pela participação. Fica aí como tema de casa, né, para os próximos encontros aí. Terá. Valeu, e hoje Marcelo. com um presente aqui da Facção. Ganhamos até água da Facção, olha aqui. Muito bom. Muito bem. Obrigado, gente. Uma boa semana. Imagina, Bom agradeço. feriado, né? Agora, 10